Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo, do Evangelho de João, capítulo 12. Agora nós vamos estudar a entrada triunfal em Jerusalém. Bom, a gente já viu, que no dia, 6 dias antes da Páscoa, Jesus teve aquela ceia, aquela janta na casa, lá onde estava Maria, Lázaro e Marta, e onde que ela, Maria, ungiu os pés de Jesus. E naquele momento que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém foi no dia seguinte, ou seja, 5 dias antes da Páscoa. Ou seja, então no dia seguinte, 5 dias antes da Páscoa, que foi o dia seguinte a ser em Betânia, a numerosa multidão que viera à festa. Então, essa multidão era formada pelas pessoas que vieram à festa, lá de Jerusalém, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, ou seja, ele estava saindo da aldeia de Betânia, indo para, no caso, Betânia Ocidental, que ficava próximo de Jerusalém, estava indo para Jerusalém. Então eles ficaram sabendo, que ele estava chegando a Jerusalém naquele momento. Aquela multidão, tomou ramos de palmeiras. Isso já estava previsto sobre o que aconteceria sobre a entrada triunfal em Jerusalém, do Messias, lá em Salmos 118, 27. E a multidão, tomou o ramo de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, que do hebraico significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Então ele estava falando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E essas afirmações, do bendito até rei de Israel, está presente no Salmo 118, 25 a 26, também falando sobre o Messias, E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou. Então ele montou no jumentinho, conforme estava escrito, na profecia lá de Zacarias 9:9, e que dizia que o rei, da cidade da filha de Sião, que significa Jerusalém, iria entrar, fazer essa entrada triunfal entrando, montado num jumento, num jumentinho, Algumas coisas que eu queria relatar antes de continuar é que em Mateus é relatado que o momento que Jesus pegou esse jumentinho, que em Mateus ele fala quando ele chega a Betfagé, ele enviou 2 discípulos para buscar o jumentinho, com a mãe do jumento. Isso em Marcos e Lucas é dito quando ele estava próximo a Betfagé e Betânia, porque eram duas aldeias próximas, E Jesus envia esses 2 discípulos para buscarem esse jumentinho com sua mãe. Bom, então eles acharam o jumentinho amarrado no portão. Estou fazendo alguns relatos de outros evangelhos só para que a gente possa entender melhor a história. Então eles acharam o jumentinho amarrado no portão, do lado de fora, na rua. Eles colocaram as vestes sobre os animais, sobre os jumentos, e a multidão estendeu vestes e os ramos, de palmeiras pela estrada também. Então o que a multidão estendeu no chão, pela estrada, foi as vestes e ramos das palmeiras, Em Lucas, ainda diz que ninguém havia montado naquele jumento até aquele momento. Jesus foi o primeiro a montar naquele jumentinho. Bom, em Lucas, os fariseus pediram que Jesus repreendesse seus discípulos, porque eles clamavam, assim como a multidão também fazia, mas Jesus disse para eles, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então, aqui voltando para o texto de João mesmo, o versículo que falava sobre isso, sobre Jesus vir montado no jumento, era Zacarias 9:9, que é: não temas, filha de Sião, que significa cidade de Sião, ou seja, localizado na região de Sião, que é, ou seja, a cidade de Jerusalém. Eis que o teu rei vem aí, montado num filho de jumento, ou seja, num jumentinho. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, não estavam entendendo o que estava acontecendo, que era algo profético, Mas quando, porém, Jesus foi glorificado, quando ele morreu, quando ele ressuscitou e ascendeu os céus, eles puderam entender,
Então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, assim como a gente já viu aqui no livro de João, que quando Jesus falou que o templo seria destruído em 3 dias, ele reconstruiria e tal, falando do próprio corpo. Jesus só lembrou disso os discípulos só lembraram disso quando Jesus foi glorificado. Aqui, da mesma forma, eles entenderam essa profecia quando Jesus foi glorificado. Bom, acontece que aquela multidão, né, dava testemunho disso, né, que ele estava entrando naquela cidade, mas além disso ele dava testemunho também de que ele chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Aquela multidão dava testemunho, contava às outras pessoas, né, testemunhando que ele havia ressuscitado Lázaro dos mortos. E por causa disso, a multidão também lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Ou seja, muita gente se reuniu lá naquele momento porque ouviu, né? Porque as pessoas davam testemunho de que ele tinha ressuscitado Lázaro. Então, essa multidão se reuniu exatamente por isso, porque eles passaram a, a partir desse milagre ainda mais, né? Ver Jesus como um Messias mesmo, entendeu? Como aquele que realmente eles poderiam dizer Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor e é Rei Israel, né? Então, é isso, o motivo de ter grande multidão foi exatamente por isso, porque as pessoas davam testemunho desse sinal de Jesus. Então, ó, de sorte que os fariseus disseram entre si. Então, os fariseus não ficaram muito alegres com isso, né? Porque eles já queriam matar Jesus, assim como os principais sacerdotes. E eles disseram: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Ou seja, eles estavam falando: nós não estamos conseguindo nada. Olha só, as pessoas continuam crendo nele. E naquele momento eles não poderiam matá-lo, não poderiam fazer nada contra ele, porque o povo adorava. Então, poderia dar problema para eles de confusão, de tumulto. Então, é isso, pessoal. Aqui finalizamos mais um vídeo. Então, vamos para o próximo vídeo do nosso capítulo 12.